deixa eu te fazer uma pergunta. O Wilson já está aqui preparado nesse close, né? Para essa pergunta que eu vou fazer para vocês aqui. Me fala, sinceramente, tá? Você está satisfeito? Quando eu falo satisfeito é 100%, se não 101%, com o seu peso atual? Com o seu estado atual de saúde e tudo mais, porque não é só o peso, né? Tem também a ver com a questão de saúde. Como é que você está aí com a balança? Mas mais do que isso, com o seu equilíbrio, né? Com o equilíbrio aí do seu organismo. Tá assim satisfeito ou não? Quero saber, hein? Por isso a gente vai aqui falar para vocês em relação ao método que vem revolucionando todo o mercado e o que está acontecendo hoje, né, para se chegar aí nesse peso ideal. Claro que a gente sabe que todo esse equilíbrio, esse ritmo de vida mais saudável faz toda a diferença. E aí entra atividade física, entra, claro, a questão dos alimentos mais saudáveis, mas esse projeto que a gente vai apresentar a vocês, ele vai muito mais além disso e que vai trazer resultados notáveis e importantes aí para a sua vida, para a sua saúde. Eu estou falando sobre a hipnose no tratamento aí do emagrecimento saudável. Quem vai contar aqui pra gente essa história e explicar melhor como funciona é ela, que é nutricionista, também entrando agora na área da hipnoterapia, né? E aí a gente vai explicar o que é a hipnose de fato, tá bom? Tamara Hanley aqui com a gente, tudo bem, tá? Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Tudo jóia? Obrigada. Tá mais bonita e ainda mais magra. Cada vez que eu vou vendo a Tamara, eu falo, o que que tá acontecendo? É hipnose nela. É auto-hipnose. Me conta, você se surpreendeu, né? E tem se surpreendido com os resultados obtidos através da hipnose no tratamento? Eu não falo nem de emagrecimento, mas de uma vida mais saudável às pessoas? Com absoluta certeza. Eu tive um resultado ontem que em 14 dias o paciente emagreceu 7 quilos. Então é assim, é uma reprogramação e é uma chavinha que muda e aí parece que tudo flui. É como se ele tivesse buscado colocar o trem no trilho e a partir do momento que esse trem está no trilho, a locomotiva, ela flui, sabe? Mas a questão é o desafio de achar esse caminho. Uma vez achado, é tão mais simples e tão mais fácil. Então, como é que funciona, Tamara? Só para quem está em casa entender realmente, né? Que não tem a ver também com a questão de entretenimento, com aquele show que a gente via, né, em relação à hipnose. Explica melhor pra gente o que é essa hipnose e como que ela nos auxilia, em geral. Então, nós temos memórias desde a nossa vida intrauterina. Então, a partir do momento que o tubo neural é formado, a gente capta percepções do meio, seja o tom de voz, seja o toque na barriga. Então, a Manu tem lembranças que todo mundo fala, essa primeira infância é importantíssima, né, para todo mundo, pelo menos aí até os 7 anos. Exatamente. É fundamental esse carinho, esse acolhimento, esse abraço, tudo, né, que faz a diferença lá na frente. Porque esse fator crítico na criança é muito baixo. O que é o fator crítico? É o filtro do mundo. Então, ela está pegando essas percepções para formar uma base de dados, entre aspas. A partir disso, tudo que ela vivenciar depois, ela vai correlacionar com essa fase. Então, por exemplo, você tem uma amiga que fala uma palavra com uma entonação e faz muito tempo que você não vê essa amiga, de repente você encontra uma outra pessoa na rua que não necessariamente você tem um vínculo, que fala a mesma palavra naquela entonação. Esse fator crítico vai puxar exatamente a lembrança daquela amiga. Então, ela vai... Ó, a minha base de dados está relacionada com essa pessoa, tá? Então, esse fator crítico te dá essa informação. O risco é que os traumas estão ali. Então, é também nessa fase que são formados traumas. Então, eles vão repercutir durante a vida inteira da pessoa. E é preciso reprogramar. E a hipnose é uma possibilidade
realidade. E a hipnose, ela é tratada assim em vários sentidos, aspectos, né? Tanto o lado bastante psicológico, de depressão, com excelentes resultados, quanto no emagrecimento também. Como é que ela atua de fato na questão do emagrecimento, essa reprogramação, como é que ela funciona assim para a pessoa se habituar, né, vivenciar um novo estilo de vida? É imediato, então a pessoa sai... Vai numa sessão e ela já consegue essa reprogramação. Sim, porque, como eu falei, essa chave que muda é a ressignificação. Então, uma autossabotagem, uma crença limitante, de repente a pessoa cresceu numa casa que precisava limpar o prato, ou seja, precisava comer tudo, então eu preciso comer tudo, é isso que fica. Ou não se pode ter tudo e de repente você está na sua vida profissional satisfatória, na sua vida familiar satisfatória. Não, mas eu não posso ter tudo, algo tem que me sabotar. Então, acaba indo... Ih, já peguei alguns casos e o fantástico... Não, é tão engraçado, isso acontece. Às vezes você fica até sem graça por alguns tratamentos que você recebe. Já aconteceu isso comigo, de você ficar sem graça, mas falar, ai, mas será que eu mereço? Sabe, você tá numa situação e aí é algo tão assim maravilhoso, e você fala, não, mas, né, é muito engraçado isso, a gente se sabota. Sim. E a gente fala, não, e por que a gente tá colocando que a gente não mereceria aquilo, não é? Exato. Então, em algum aspecto, você tem que achar um motivo para aquilo não pode acontecer comigo, enfim. E o fantástico é que cada paciente é um universo. Então, eu estou citando exemplos, mas cada um é um. Então, dentro do consultório, a gente busca como foi esse ambiente, quais são essas crenças, qual é essa relação com a comida, se é uma relação punitiva, se é uma relação de busca excessiva de prazer, né? A gente pode usar o alimento como fonte de prazer, mas precisa ser em todas as refeições? O que será que está faltando? Que essa busca está externa e não interna. Faz sentido? Faz muito sentido, realmente, porque a gente vê, e é comum a gente conhecer no dia a dia as pessoas que às vezes são um pouquinho frustradas, né? E sempre elas falam da comida e culpam a comida. Ah, mas é a comida, isso e aquilo. Isso é comum, né? Sim. Atualmente na nossa sociedade. Eu imagino que você vivencia isso também bastante, né? Sim. Ai, doutora, mas eu sempre, assim, desde criança, me falaram, meu subterfúgio, eu ia fazer uma prova, eu comia uma barra de chocolate. Então, as saídas eram, e geralmente são os doces, aquelas coisas muito, né? E tem isso, né? E aí você não lembra, às vezes lá na infância te davam isso pra, de repente, você ficar bem, digamos Exatamente. assim. Vou tomar uma vacina, uma injeção, aí eu sou recompensada com um sorvete. Tô dando um exemplo aqui, que já aconteceu em consultório. E aí você vai relembrar sempre disso. Todas as situações desconfortáveis, eu vou querer uma recompensa no mesmo nível, né? E a gente vai criando afetividade em relação a isso. Então, na sessão de hipnose é descoberto o que efetivamente aconteceu. Usamos a palavra regressão, mas a regressão é a volta em qualquer momento do tempo. Então, desde essa vida intrauterina... Consegue-se voltar, realmente, Sim. até a vida intrauterina da pessoa. Sim. E a gente, às vezes, tem essa percepção de que não, né? Que a gente não consegue, né? A gente lembra, geralmente, dizem, né? Alguns estudos, mas hoje já caiu por terra, né? A partir dos 4 anos, e que antes dos 4 você não lembra, isso já não existe mais, guardado, né? Tá tudo guardado não é? em caixas. É como se fosse a tela de um computador e você tem aqueles arquivos. E aí você clica 2 vezes, abre outro arquivo, e aí a gente vai abrindo cada caixinha dessa e aí se mostra a resposta. Ô, Tamara, todo mundo consegue entrar no estado de hipnose ou não? Tem pessoas que têm mais dificuldades do que outras? Me conta. E até adolescentes, crianças, não é possível? Absolutamente sim. O que vai variar é o tempo que eu vou investir nesse transe hipnótico. Então, tem pessoas que em 5 minutos estão totalmente entregues e a gente já pode iniciar a sessão. Tem pessoas que na primeira sessão não conseguem formar aquele vínculo de confiança e tudo bem. A gente vai para uma segunda sessão até ter resolvido essa questão que o paciente foi buscar resposta. Com criança, a gente trabalha muito assim no lúdico.
E é muito interessante, porque elas se projetam em algum personagem e não existe certo ou errado. Você está contando a história, pura e simplesmente. E ela vai saber, com o inconsciente dela, quem que ela vai se projetar. Entendi. É muito interessante. E é bem interessante, né, esses projetos atuais no que dizem respeito à saúde, porque a gente tem dados que são, de fato, alarmantes, né, para a população brasileira, mais de 50%, mais da metade aí fora do peso ideal, né, acima do peso. É um problema, sim, né, de saúde, de sociabilidade, de tudo, né? Então, esse quesito é importante nós tratarmos e haver projetos de olho nisso, né, para ressignificar, né, para que essa pessoa seja saudável, né? Não diz respeito só a emagrecer, né? É saúde em primeiro lugar. Você abriu e eu agradeço. Nossa, foi uma abertura incrível, porque a saúde não é a ausência da doença. A saúde é o bem-estar físico, emocional e psicológico. Então, é você vivendo no seu potencial máximo. No primeiro bloco, a gente teve a entrevista com o Luciano, que ele falou de planejamento. Planeje se colocar em primeiro lugar. Você estando em primeiro lugar, tudo à sua volta vai ser melhorado, inclusive as suas relações com os outros. A sua relação com o seu corpo, você se olha no espelho, como que você se sente? Você se sente confortável dentro de você, dentro da sua casa, né? Onde habita a sua alma. Ontem estava até um papo sabe esses quadros, né, que a gente encontra com frases importantes, de efeito e tal, aí tava assim, eu até ia tirar foto, mas enfim, tava com a minha filhinha, preferi curtir o momento, aí tava assim, habite um corpo saudável, que as pessoas não têm noção, né? A gente tem, é onde a gente habita, né? Sim, e aí falando fisicamente, de um corpo onde você não se sente confortável, onde você, tenho raiva dessa minha barriga, eu não gosto da minha perna. Que tipo de relação você está nutrindo? E será que essa relação emocional está fluindo bem? Porque fisicamente já não está legal. E emocionalmente, o que você está emanando para você mesmo, né? No fundo é essa relação consigo. Maravilha, Tamara, muito obrigada. Vem aqui outras vezes para falarmos e discorrermos, claro, sobre um tema tão importante que é a hipnose, de que forma que ela auxilia e te ajuda com certeza nessa reprogramação mental que vai ressignificar todo o sentido da sua vida, viu? Deixa o seu contato aqui para nós. Obrigada. Eu tenho o Instagram, que é Tamara Hanley, e o telefone DDD 11 99551 3888. Muito obrigada, viu? Continue aqui com a gente, a Tamara. Vamos aqui com...